Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanantam Satguru Pranato Shimaham Om Shanti, 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 Shanti Om. Namastê, everybody. Nós estamos aqui dando continuidade ao nosso Panchadasi. O Marcelo disse que nós fizemos até o verso 40. Eu não vou iniciar do verso 35, senão ele vai me dar uma bronca depois. Então, eu vou iniciar do verso 40 mesmo. Então, o último verso que nós vimos, esses últimos versos eles se referem a Maya, né? O poder de Maya, esse poder que associado à consciência, né? Esse poder que é uma forma de alguma coisa que é inerente à consciência, mas não é a consciência, mas ainda assim depende, a sua existência depende da consciência, e esse poder, ele projeta o universo. Então, esses são versos que desdobram esse Maya, esse poder Maya, como aquilo que distorce a natureza não dual dessa existência, desse ser, produzindo essa dualidade, né? Então, o verso 40, ele diz que esse poder, esse Maya, parece estar consciente, a consciência infinitamente não limitada, a existência, a consciência infinitamente não limitada. Por causa da sua associação com Maya, essa consciência, esse ser, esse Brahman, ele se torna onisciente, né? Então, associado a Maya, ele se torna onisciente, ele se torna o conhecimento, né? A partir do qual Maya e Ishvara, eles projetam, mantêm, sustentam e reciclam, né? E todos os nomes e formas do universo, né? Então, o verso 40 diz que esse Maya é um poder que parece ser consciente. O que significa parece ser consciente? É que Ishvara e Maya, nós muito frequentemente dizemos, é um ser vivo, autoconsciente, né? Feito de conhecimento, consciência, inteligência pura, né? E que projeta esse universo. Mas, ainda assim, essa consciência, esse conhecimento de Maya e Ishvara, eles não são conhecimentos, não é uma consciência livre e independente. Entendeu? Nem mesmo Maya existe livre e independentemente de Brahman. Todos nós, todos os fenômenos, inclusive o Maya, ele existe, a sua existência é uma existência dependente à consciência, que é a única realidade, né? A única real fonte de existência, consciência. Então, esse poder chamado Maya parece estar consciente somente devido à associação com Brahman, que é existência, consciência infinitamente não limitada. Então, invertendo aquela lógica, o verso ainda diz, por causa da associação de Brahman com Maya, essa consciência de Brahman se torna onisciente. Se torna onisciente não significa dizer que ela se torna o conhecimento através do qual Ishvara projeta, sustenta e recicla todos os objetos, né? Esse universo ele é constituído de inteligência, conhecimento puro, né? Então, aqui tem uma frase que é a onisciência do ser para Mahatma é diferente da onisciência de Ishvara. Ishvara conhece a si mesmo e é a criação, mas Brahman conhece apenas a si próprio, porque Brahman é um sem um segundo, né? Ele é não dual, ele é livre de objetos. Então, isso é um ponto interessante, porque eu acho que na nossa aula de quarta-feira passada, o Alexandre, que está aqui com a gente, ele fez uma questão a respeito do Jiva, né? Se tornar Ishvara e se tornar onisciente, né? De ter um conhecimento completo. Então, nós podemos discutir um pouco
a diferença entre o Jiva, Ishvara e Brahman. Né? O Jiva jamais se torna Ishvara, porque Ishvara é aquilo que conhece tudo em termos de dualidade. Né? O Jiva, ele conhece muito pouco a respeito desse fenômeno chamado universo. Né? As leis e os fenômenos que projetam, né? Que causam, e como tudo isso aqui funciona, é mantido, etc. Então, o Jiva conhece muito pouco, o Ishvara conhece tudo, mas o conhecimento de Ishvara é a respeito de Nitya, entendeu? Embora ele seja feito de conhecimento, o conhecimento emprestado, o seu conhecimento, ele é direcionado para o fenômeno chamado cosmos, esse objeto, a Nitya, né? Então, aqui tem um comentário que diz que essa onisciência do ser, a onisciência de Brahman, né, é diferente da onisciência de Ishvara, porque Ishvara, ele conhece a si mesmo e conhece a criação, a manifestação, ele conhece tudo, porque essa manifestação, ela é um desdobramento do seu conhecimento, da sua consciência, né, como o Lorde desse universo, né, o conhecimento puro. Então, Ishvara, conhecendo a si, ele conhece também a criação. E, na verdade, é o único princípio que conhece tudo, né, dentro de Nitya, né, todas as leis. Mas o ser, Brahman, conhece apenas a si próprio. Por quê? Porque Brahman, ele é simplesmente não dual, ele é Satya. Ele não possui nada além dele mesmo. Né? Então, portanto, a gente não pode dizer que Brahman conhece Nitya, conhece tudo que existe em Nitya, que ele é realmente desse universo, que ele conhece todas as leis que governam, né, essa realidade aparente. Não, ele não conhece. Mas a gente pode dizer que Brahman conhece. Por quê? Então, essa onisciência de Paramatma, ela é diferente da onisciência de Ishvara, porque Paramatma é não dual, não existe nada para que essa consciência conheça, entendeu? Para que esse conhecimento possa conhecer. Conhecimento é o princípio a partir do qual a existência e o conhecimento de Ishvara e Jiva, elas emergem. Aí diz, no entanto, Ishvara não é superior ao devido ao seu conhecimento dos objetos. Vai dizer, Ishvara é o cara, porque Ishvara não só conhece a si próprio, mas ele conhece o universo, né? Que ele projeta, ele sustenta e ele recicla tudo, né? Então, a gente diria, não, ele é superior a Brahman. A gente não pode dizer que Ishvara é superior a Brahman, do mesmo modo que a gente não pode dizer que o Jiva é superior a Ishvara, entendeu? O Jiva, a gente poderia dizer, é superior a Ishvara, porque o Jiva, somente o Jiva, pode realmente conhecer a sua natureza como o Brahman, né? Ishvara não. Ele é auto-luminoso, porque ele é o reflexo da consciência em Sattva Guna, né? E ele conhece tudo, mas ele não é uma entidade como o Jiva, que pode reconhecer a si mesmo como Brahman, entendeu? Ele é abaixo de Maya, e, portanto, ele é sujeito a esse poder é chamado de tamas, ou avarana, de concilium, concilium é ocultar a natureza não dual desse universo aparente, né? Ele não tem essa capacidade. É por isso que Maya e Ishvara frequentemente são referidos como essa avidya ou a ignorância, né? Essa incapacidade, né, de reconhecer a natureza não dual. Ele projeta a dualidade e consegue, né, governar tudo isso através de suas leis. Então, portanto, não podemos dizer que Ishvara, no entanto, Ishvara não é superior ao ser devido ao seu conhecimento dos objetos. Por quê? Porque sem Brahman, sem a consciência, sem esse conhecimento, sem a existência de Brahman, o aparecimento de Ishvara é impossível. Do mesmo modo que o mundo e o universo depende de Brahman e Maya depende de Brahman. Então, Brahman é o único princípio livre e independente de tudo. E o Jiva humano, ele tem a capacidade de reconhecer, de contemplar e obter essa revelação a respeito da natureza de tudo, né? A natureza de Brahman, a natureza de Maya, a natureza de Ishvara, a natureza de Jiva e a natureza de Jagat, tudo é somente Brahman. Isso pode ser obtido no intelecto humano, né? Mas ainda assim a gente não diz que o Jiva é superior a Ishvara e a gente não diz que Ishvara é superior a Brahman, porque Ishvara conhece o universo aparente. Né? Entendido esse ponto?
Alexandre, entendido esse ponto? Professor Nagá, só uma perguntinha rápida, por favor. Sim, querido. Ishvara estaria abaixo de Maya? Tudo que existe, né, como fenômeno, existe abaixo da linha de Maya. Entendeu? Maya é um poder inerente ao Brahman que projeta essa trindade, Ishvara, Jiva e Jagat. Entendeu? Então, no momento que Maya é a dualidade fundamental, Brahman e Maya, quando Maya aparece, Raja e Tamas, a partir do qual Ishvara pode produzir o Jiva e o universo. O Jiva em associação com Rajas e o universo em associação com Tamas. Sattva em associação com Raja vai produzir o Jiva. Naturalmente tem um pouco de Tamas ali também, mas o Jiva do ponto de vista do corpo sutil do Jiva, né? E em associação com Tamas, Maya, Ishvara vai produzir o universo físico material, como também o universo dos pensamentos, sentimentos, etc. Tudo que existe em Mitya. Existe somente um princípio que é real. E esse princípio é um princípio que não é uma manifestação de Maya, entendeu? E, curiosamente, é a essência daquilo que nós somos, muito embora nós sejamos, aparentemente, um produto de Maya, entendeu? Um subproduto de Maya. Maya produz Ishvara, Jiva e Jagat. Mas, ainda assim, dentro de Mitya, dentro, né, dessa ordem de realidade aparente, o Jiva, que é um subproduto de Maya, tem a possibilidade, tem o potencial de reconhecer a sua natureza como Brahman, entendeu? Que é a natureza de tudo. Não é curioso esse universo? E por que a gente se pergunta de novo, por que dessa manifestação, né? Então, a gente parece que a manifestação, o propósito da manifestação é realmente criar esse cenário, esse palco, no qual o Jiva possa desenvolver, né, uma mente sutilizada, purificada, né, refinada, para compreender, né, a natureza de Brahman. Brahman conhece a si próprio, como dizia esse verbo, né? Esse verso. Ele conhece a si próprio, ele é autoconhecimento, ele é autoluminoso, ele é autoexistente, ele concede existência, conhecimento e consciência a todos os seres, né? Inertes e sencientes. Mas, ainda assim, Brahman, ele não realmente conhece nada, né, além dele mesmo, porque a única realidade é o Brahman. É somente a partir de Maya que Brahman aparece colorido como o universo, entendeu? O universo do cinema, a projeção fosse o filme, o universo, né? E essa projeção, ela vai cobrir, ocultar a tela do cinema, né? Entendeu? Então, Brahman é a única realidade. Essas sobreposições, essas projeções, são tudo isso a partir de Maya, entendeu? São produtos de Maya. Ok, Cardoso? Oi, Arlindo. Desculpa. Pode falar, Betânia. Diga, Luciano. Isso então explica por que o indivíduo, quando ele se autorrealiza, ele não adquire todo o conhecimento das coisas e objetos do mundo, porque o aparato refletor ele continua o mesmo, né? Eu, como consciência, eu simplesmente, sob a ótica do Jiva, eu vejo o mundo pela lente do Jiva, né? Se eu como consciência, pela lente de Ishvara, eu vejo o mundo pela lente de Ishvara. Então, a lente de Ishvara, digamos que ela tem um raio de percepção maior do que a do Luciano, que o raio de percepção é menor. Então, às vezes a pessoa fala, o fulano de tal se iluminou, mas por que ele não sabe todo o conhecimento do mundo, né? Exatamente. A pessoa que sabe quem ela é, isso não cancela a sua ignorância a respeito de todos os fenômenos de mente. Ishvara compreende, entendeu? O Jiva vai compreender um pouquinho, apenas um pouquinho. Né? Mas vai permitir ao Jiva de compreender
a natureza de Jiva, Ishvara e Jagat. Tá? Então, é somente isso o autoconhecimento. Você conhece a natureza de tudo que existe dentro do universo manifesto, entendeu? Mas você não conhece as leis, os fenômenos científicos, né? Físicos, cósmicos, etc. Todos esses conhecimentos, eles são parte integrante do tecido, do corpo de Ishvara. Ishvara é constituído por inteligência, conhecimento, consciência pura, entendeu? É uma consciência refletida, mas é tão pura quanto é possível, né? O Ishvara como as leis, né? A inteligência que projeta e governa e sustenta todo esse universo, né? Você entendeu? O Jiva, é importante a gente compreender isso para a gente não ficar viajando, né? O Jiva, ele continua sujeito a ignorâncias, muitas ignorâncias a respeito dos fenômenos que estão ocorrendo no mundo, entendeu? Os fenômenos, né, científicos, fenômenos sociais, políticos, culturais. O Jiva conhece muito pouco, entendeu? Somente Ishvara é onisciente, tá? Okay. A Betânia ia dizer alguma coisa, Betânia? Eu só ia dizer assim, que me parece que quando Maya produz Sattva e cria Ishvara, né, que é onisciente, Ishvara descobre que pode criar um ser com um aparato que pode ultrapassar Maya e ver a si mesmo, como se fosse assim, criando uma criatura que pode ultrapassar Maya, né? Porque vê a si mesmo. Mas mesmo assim, Ishvara não vê a si mesmo, mas a criatura vê. Não sei se eu só ia não, isso é um pouco irrelevante, porque já é difícil, as escrituras dizem que compreender Maya e Ishvara é quase impossível. Você está entrando no campo de tentar compreender as motivações de Maya e Ishvara para criar esse universo, entendeu? A gente não tem nenhuma ideia do porquê desse universo. Esse texto vai entrar um pouco mais sobre esse tema, entendeu? O universo, a criação, como a criação ocorre, etc. O capítulo 4 a gente entra nisso. Então, o verso 41. O ser ilimitado é chamado de indivíduo quando associado às 5 bainhas. Do mesmo modo que um homem é chamado de pai em relação ao filho e avô em relação ao neto. Da mesma forma que um homem não é pai nem avô, quando considerado separado do seu filho e neto, o ser não é Ishvara e o ser não é indivíduo. Brahman não é Ishvara, Brahman não é indivíduo quando ele não é associado a Maya e às 5 bainhas, respectivamente. Então, essa é uma analogia importante da gente compreender, porque Brahman é ilimitado e ele é não dual. Mas quando ele entra em contato com Maya, né, ele entra em contato com o indivíduo Jiva, né? Esse indivíduo Jiva, ele possui, né? Ele possui esses diversos níveis de experiências, né? Que nesse caso, na análise das 5 coxas, né? Das 5 bainhas, os 5 invólucros, né? Dessa análise, né? De experiências do Jiva humano, dividida em 5 níveis de experiências, né? A nossa experiência do ponto de vista físico, a nossa experiência do ponto de vista prânico, energético, as nossas experiências do ponto de vista mental, emocional, as nossas experiências do ponto de vista intelectual, nossas noções, nossas compreensões, e a nossa experiência do ponto de vista daqueles momentos de satisfação quase perfeita, né? Chamada Ananda Maya Kosha, aquela satisfação maravilhosa toda vez que ele é chamado de indivíduo, né? Ele é ao Jiva, a entidade experienciadora, que experiencia todas essas gamas diferentes de experiências. Então, o que ocorre? Esse ser ilimitado, quando ele é associado a Maya, Ishvara e o Jiva, ele experiencia
experiências correspondem ao corpo prânico, o corpo emocional mental, o corpo intelectual e o corpo causal. Então, esses níveis de experiências, né, são idênticos à identidade do indivíduo, que aparentemente se torna marido diante da esposa, se torna pai diante do filho, se torna avô diante do neto, se torna irmão diante experienciando, ele vai ter esses diferentes tipos de experiências através das quais ele se identifica, né? Então, é o ser pleno, né? Ele se chama indivíduo quando ele é associado ao Jiva, né? Que nada mais é do que uma entidade experienciadora experienciando através essas cinco camadas, né? Essas 5 categorias de experiências humanas, né? Do mesmo modo que um homem é chamado de pai em relação ao seu filho, um avô em relação, né? E o filho, eles simplesmente estiverem removidos do quadro, da situação. No momento que eu não tenho pensamento filho e neto, o meu pensamento, a minha identidade como pai e avô, imediatamente é eliminado. Aí o indivíduo permanece como o quê? Ele permanece simplesmente como um indivíduo, digamos assim, né? Do mesmo modo, a consciência, quando ela não é associada com as 5 coxas do indivíduo, ela permanece livre das 5 bainhas como consciência mesmo, né? Do mesmo modo que um homem não é pai e nem avô quando considerado separado do seu filho e seu neto, Brahman não é nem Ishvara, Brahman não é nem Ishvara, o Brahman nem é nem o Jiva, o Brahman não é nem Jagat, o Brahman realmente não está associado com Maya, ele não é nem Ishvara nem indivíduo. Tá? Quando ele é separado, quando ele é não associado, em outras palavras, quando Maya não entra em operação, quando Maya descansa, ou quando Maya dorme, então, essa confusão, essa sobreposição, entendeu? Essa identificação errônea, equivocada da consciência com o indivíduo e suas experiências não é possível quando o Brahman não está associado a Maya e às 5 bainhas. Esse é o ponto. Alguém tem alguma dúvida a respeito desse verso? Ô, Arlindo. Oi, querido. Realmente, eu quando penso em Brahma, penso como um princípio, né? Ou seja, ele não se pode associar a nada, né? Se ele é um princípio, né? É igual que, sei lá, fazendo uma analogia, por exemplo, o sol brilhando, né? Por exemplo, né? Iluminando. Quando ele ilumina, ele não significa que ele está associado, né? Ele está iluminando a Terra, mas ele não está associado à Terra. Seria essa a analogia correta? Sim, porque sim, se Brahman é um princípio, a partir dele se gera, digamos, Maya, gera tudo isso, mas ele, como princípio, porque se a gente pensa em princípio, um princípio não pode estar associado a nada, ele é um princípio que gera algo, mas ele não se associa. Sim. Seria isso? Porque aí a gente pensa confusão, o Brahman aparece como? Ele não aparece como, ele, para mim não pode aparecer como nada. Exatamente, Henrique. E obrigado, porque aqui e ali, devido à limitação, né, da língua, né, da linguística, né, nós temos que, de novo, corrigir essas aparentes contradições. É por isso que no Vedanta, essa palavra, aparentemente, ela é usada tão frequentemente, entendeu? Porque, do mesmo modo que as escrituras e os versos vão dizer aqui e ali que Brahman associado a Maya, aí, logo depois, um outro verso vai dizer que Brahman is associationless. Brahman não se associa a nada, entendeu? Então, associa ou não associa? Não associa nada, entendeu? Aparentemente, ele se associa. Brahman, ele aparentemente se associa a um princípio, tudo que existe nessa ordem de realidade aparente. Do mesmo modo que a tela do cinema, sem fazer nada, concede a existência daquele filme, entendeu? Daquela história, todas aquelas imagens. Se não tivesse uma tela, a gente tem simplesmente um fecho de contradições, porque, num determinado momento, ela vai dizer que Brahman não é uma entidade experienciadora e Ishvara também não é uma entidade experienciadora, somente o Jiva é uma entidade experienciadora. Aí, num outro contexto, dentro de um outro contexto,
nós vamos lá e a Escritura vem e diz assim que fundamentalmente, Brahman, toda experiência é uma experiência de Brahman, entendeu? Por quê? Porque para que uma experiência ocorra, existem diversos fatores que precisam estar alinhados, né? Diversos fatores. E todos esses fatores são dependentes de um fator original, e esse fator é a consciência e a existência. Então, como a realidade, a natureza da realidade é a não dualidade, entendeu? Então, toda experiência só pode ser a experiência do ser, embora o ser não seja uma entidade experienciadora. Ele aparentemente experiencia através do jiva, nessa ordem de realidade aparente. Você percebe o quanto sutil e como a gente não pode negar nem um statement, nem o outro, né? Nem uma declaração, nem a outra? Sim, sim, tudo depende do ponto de vista que você está falando. Isso eu acho, sim. Depende do contexto. E explicar que toda experiência é a experiência do ser é fundamental para que o jiva compreende que o jiva não é o jiva, mas é o ser, entendeu? Porque senão o jiva ele permanece como uma entidade independente, separada, que está tentando se reconhecer como Brahman, se tornar Brahman, etc, etc. Então, o jiva jamais pode fazer alguma coisa para conhecer ou se tornar Brahman, entendeu? Ele precisa simplesmente compreender que ele é Brahman, né? Então, esse sentimento de que o jiva realmente é o fazedor, que ele é o experienciador, que ele é o conhecedor, ela precisa ser diluída, né? Ou ela precisa ser transcendida, né? Por falta de uma palavra melhor, através da compreensão que o jiva não é um jiva, o jiva é Brahman, entendeu? E ele não é o cara, ele não é o fazedor realmente, porque toda experiência, todo conhecimento é devido, né, a essa consciência, existência infinitamente não limitada. Então, todos esses ensinamentos eles servem seus propósitos, entendeu? E o propósito final é sempre o mesmo, né? É o autoconhecimento, né? A compreensão de que o jiva não é o jiva. Então, o verso 43 diz: quem conhece a consciência, assim como ela é, torna-se a consciência. Então, de novo, essas aparentes contradições. Quem conhece a consciência exatamente como ela é, quem conhece essa consciência, existência, né? Esse princípio, né? Esse princípio, essa luz, né? Através do qual o intelecto humano sabe o que sabe, sabe o que não sabe, né? Quem conhece essa luz da consciência, existência, exatamente como ela é, ele automaticamente torna-se a consciência. O verso 43 continua dizendo que a consciência não é nascida, então não há renascimento ou morte para essa consciência. Portanto, não existe renascimento ou morte para aquele ou aquela pessoa que conhece a sua própria natureza como Brahman, como consciência, né? Então, esse verso diz tudo a respeito do que nós estamos, né, falando agora, né? Quem conhece essa consciência, né, torna-se, de novo, é uma palavra enganosa, porque dá uma ideia de ação e de tempo, de transformação, de uma coisa que vira outra, né? É como o leite que vira queijo, né? Então, essa analogia do leite que se transforma, que é convertido em queijo, é uma analogia muito importante no Vedanta, para distinguir compreender melhor esses ensinamentos, como o indivíduo pode se transformar, se converter ou transcender a sua identidade em Brahman como Brahman. Não é exatamente como o leite que foi convertido em queijo, porque esse tipo de transformação é uma transformação que o leite, no momento que ele se torna o queijo, ele perde o seu status como leite. Então, o leite ele deixa de ser leite para se tornar queijo, né? Mas no caso de Brahman, no caso do jiva, né, essa transformação, essa conversão, essa fusão do jiva, né, em Brahman como Brahman, não cancela nem o jiva, nem Brahman. Brahman se torna o universo, do mesmo modo que o leite se torna o queijo? Não. Porque o leite se tornou o queijo e ele não pode ser convertido de novo em leite. Mas o Brahman, aparentemente, devido a essa associação aparente com Maya,
ele se torna o universo aparente, ele se torna Ishvara aparente, ele se torna o Jiva aparente, né? Mas ele se torna tudo isso, né, sem perder o seu status de leite, sem perder o seu status Satchitananda. Por quê? Porque são duas ordens de realidade. Uma é dependente e a outra é independente. Entendeu? Duas ordens de realidade. E essa ordem de realidade chamada Satya, que é Satchitananda, entendeu? Ela é o substrato, ela é a tela no qual Mitya é projetado. Então, nada ocorre com essa tela, com esse pano de fundo, entendeu? Ele permanece intacto, é o substrato de Mitya, né? Então, essa conversão do Jiva, do mesmo modo, quem conhece a consciência se torna a consciência, mas não é que existe realmente uma reversão de conversão, entendeu? De que a consciência se tornou Jiva e agora ela retorna, e existe uma reversão à consciência, ela se torna, o Jiva se torna a consciência. Não, tudo permanece igualmente intocável, porque se tratam de duas ordens de realidade que não se obstaculizam, não se contradizem, entendeu? Elas permanecem ali, o Jiva permanece, só que agora o Jiva, ele compreendeu a sua real identidade, ele compreendeu a sua real natureza. Então, o Jiva aparente permanece, aparentemente permanece, o universo aparente permanece, mas agora o Jiva, aquele que compreendeu a consciência do mesmo modo como ela é, esse Jiva, ele se torna consciente. E se torna, é uma forma, nos ensinamentos de Paramarthananda, ele usa muito a palavra claiming, se transformar, se converter, transcender, é simplesmente claiming. Claiming significa reivindicar, como a luz que brilha no meu intelecto, a luz que ativa o meu corpo prânico, a luz que produz os pensamentos e os sentimentos, né? Etc, etc. Então, essa consciência, ela não é nascida, portanto, essa consciência, ela não renasce, ou ela não morre, para aquele ou aquela que conhece a sua própria natureza. Então, do mesmo modo que Brahman, esse princípio, né, como Henrique colocou, esse princípio, ele existe, né, antes ou além, que são palavras, de novo, contraditórias e limitantes, é um princípio livre e independente de Mitya, né, é a existência, concede a existência a tudo. Do mesmo modo que Brahman, ele não é sujeito a nascimento, vida, envelhecimento e morte, o Jiva, que sabe, eu sou Brahman, ele transcende a mortalidade do Jiva, a mortalidade do corpo físico. Por quê? Porque ele compreendeu a minha real natureza é a consciência e existência. A minha real natureza é Brahman. E Brahman não é sujeito às leis de Mitya. Going back, voltando para a questão mamma mia, na minha memória. Quem que fez uma questão aqui no início? O meu amigo que veio aqui, que estava com o Luciano. O Henrique. Cardoso, desculpa. Cardoso, ele já não está com a gente. Deve ter saído para ir no mercado. Ele gosta de ir no mercado no horário de satsang. Então, como o Cardoso disse antes, né? Esse Jiva, agora eu perdi o que eu queria dizer. Então, ele não nasce, ele não morre. Essas leis de Nietzsche, entendeu? Não se aplicam a Satya. Então, o indivíduo que compreendeu, entendeu? Que eu sou Brahman, ele transcende, né? Essas leis que pertencem a Mitya, a lei da temporalidade, espaço-tempo, onde os objetos são criados, mantidos e desassemblados em seus devidos tempos, de acordo com os karmas, né? As leis kármicas, éticas, etc. Então, essas leis não se aplicam. Portanto, o renascimento, a velhice e a morte, para aquele que conhece a própria natureza, não ocorre, né? Então, não há renascimento ou morte. Então, essa é o grande benefício, né, para o Jiva Mukta, aquele que sabe que eu sou Brahman, Aham Brahmasmi, eu sou Brahman, e tudo é Brahman. Então, ele sabe que o corpo físico que pertence a Mitya, né, ele é abaixo da linha de Maya,
né? A linha de Maia existe em todos os objetos produzidos, né? Toda a constituição de todos esses jivas, né, humanos e não humanos, de todos os objetos sencientes e inertes, tudo isso existe como uma manifestação de Maia, abaixo da linha de Maia, como essa identificação equivocada com o adjunto limitante, que são os 3 corpos, 5 coxas e todas as experiências, né, através do qual eu me defino e me limito, né? Então, o jiva, não compreendendo que ele é Satchitananda, portanto, ele não é sujeito à temporalidade de Mithya, né? Ele sofre, né? Então, essa libertação é simplesmente uma coisa que não é real, porque o jiva já é livre. O único problema é o quê? É que ele está sofrendo de uma condição, né, intelectual, psicológica, chamada samsara, que é a identificação equivocada, errônea, com os 3 corpos e com as suas experiências, entendeu? E o fato de que esse jiva ele depende do corpo físico, e o corpo físico ele é, né, governado pela temporalidade de Mithya, né? Ele aparece e desaparece. Então, esse sofrimento, que é a busca espiritual, é a libertação desse sofrimento das limitações inerentes a essa identificação equivocada, sendo a limitação da temporalidade a mais difícil de aceitar e digerir, né, para o jiva humano, né? Essa libertação, todos nós já somos. A gente está sob o feitiço de Maya, né, sobre a ilusão de Maya, sobre a ignorância de Maya, né, sobre esse efeito de Maya, e a gente acaba acreditando que eu sou o corpo físico e eu sou sujeito a limitações, sendo a temporalidade a pior de todas as limitações, né? Então, essa libertação, ela é uma libertação aparente, ela não é real, porque o indivíduo sempre foi e sempre será a consciência, todos os jivas são a consciência. Tornar-se a consciência significa que jiva detém sua ilimitação, ou seja, liberdade. Não há renascimento. Então, quando a gente diz que o jiva agora se libertou, né, ou se tornou Brahman, significa simplesmente que ele assumiu e reivindicou a sua real natureza, né? Ele assumiu e reivindicou, compreendeu, assumiu, né? Ele passou um período de ali, né, duelando com a ignorância de Maya, né, todas aquelas noções limitantes, né, que irão desafiar esse meu autoconhecimento, né, porque as minhas experiências, né, movidas por minhas vasanas, elas vão me dar a sensação de que eu ainda sou o corpo-mente, né? Então, após um determinado período desse nididhyasana, constante aplicação desses conhecimentos, né, no meu intelecto, a partir de um certo tempo, o jiva ele simplesmente assume a sua real identidade, reivindicando-a, e ele reconhece que ele sempre foi livre, né, mas ele sofreu por um período de tempo, do mesmo modo que aqueles indivíduos, né, que acreditavam ter perdido um dos companheiros dele quando eles atravessaram o rio, né? Quando eles atravessaram o rio, o forte contar, e quando ele contou, ele eram 10. Quando ele contou, ele viu que eles tinham perdido um, faltava um, porque ele contou, tinham só 9 pessoas, né? Então, essa é a famosa analogia chamada The 10th Man, o 10º homem, né? Então, ele contou, e aí o que aconteceu? Aconteceu que ele se deu conta que eles tinham perdido um dos companheiros. E eles ficaram muito deprimidos, tristes, e eles passaram um tempo ali sofrendo, chorando, etc., a perda do 10º homem, né? Então, veja bem, eles nunca perderam o 10º homem. Simplesmente o líder do grupo esqueceu de se incluir na contagem, entendeu? Então, eles nunca perderam, não existia nenhum motivo para sofrimento e dor, mas ainda assim, o 10º homem e todos os outros elementos ali ficaram chorando, sofrendo. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai dizer para a família dele? Mas quem será esse? Vamos ver quem é que a gente perdeu isso aqui. Então, eles passaram por todo o tormento mental, emocional, devido à ignorância,
de que o 10º homem, aquele que está fazendo a contar, é muito significativa essa analogia, essa metáfora, porque nós somos a luz que revela esse universo, e devido a Maya, essa tendência, entendeu? Essas duas ordens, a luz que é Satya, o universo que é Mithya, essa luz ela permanece extrovertida e muito focada nos fenômenos que ela ilumina e revela. Do mesmo modo que o 10º homem, ele descontou a sua presença, né, a sua existência na hora de contar aos companheiros e sofreu, nós que somos essa luz, a gente desconta essa luz nossa, entendeu? A gente diz assim, não, essa não conta. O que conta é o que eu estou vendo aqui, tá? Uma infinidade de nomes, cores e formas, e eu quero o que eu quero, eu quero o que eu não quero, e a gente desconta, a gente simplesmente, a gente negligencia, eu estou querendo uma palavra para substituir essa desconta, porque ela é muito clara na língua inglesa, mas eu não sei exatamente na língua portuguesa. Se o Alex estiver comigo, qual seria uma outra palavra que poderíamos substituir esse discount? A gente desconta essa luz porque ela é o princípio que ilumina e revela tudo, ou quem quiser me ajudar. Ele é o princípio, mas ainda assim, ele é muito facilmente negligenciável. Entendeu? A gente simplesmente fala assim, isso não conta. O que conta é que sofreu juntamente com todo mundo em torno a ele. Né? Então, essa libertação é um fenômeno aparente, né? Porque o Jiva, ele sempre foi livre, ele é esse princípio livre, independente de tudo. Né? E quando o verso diz que o indivíduo que compreende aquilo que ele é livre, ele obteve a libertação dessa ignorância e essas aflições, né, derivadas dessa ignorância. O verso diz que não existe nascimento para esse indivíduo, significa que essa pessoa ela não é afetada pelas mudanças. Esse é um outro ponto muito importante. Mithya é essa ordem de realidade na qual tudo é em constante modificação. As coisas aparecem, elas são mantidas até que elas são removidas e substituídas ou reassembladas. Os elementos eles voltam às suas origens e de novo novos objetos, novos jivas, novas montanhas, novos planetas, novos corpos celestes. Tudo isso é uma constante, né? Criar, sustentar e reciclar tudo. Então, Mithya é aquilo que é uma aparente realidade, e não somente é uma realidade aparente, é uma projeção, uma sobreposição, mas essa sobreposição é em constante modificação, mudança. Né? Agora, não existe nada mais desconfortável na experiência do Jiva do que a constante mudança, entendeu? Do campo. Todo o esforço do Jiva, né, é aquele de tentar controlar o seu meio ambiente de tal modo que as mudanças... Vocês estão me ouvindo ainda? Okay. Do modo que o campo possa permanecer estável. Naturalmente, quando o campo não é favorável a minha situação de vida, não é favorável aos meus quereres e não quereres, eu tento manipular o campo. Aí, no momento que eu tenho uma condição favorável, econômica, social, política, o que seja, entendeu? Espiritual, aí o esforço nosso é o quê? Nossa, eu não quero que isso se modifique mais, tá bom assim, né? Mas as coisas são em constante modificação. Então, essa libertação, que como subproduto causa essa compreensão a respeito, essa transcendência da morte, né, do envelhecimento, morte e renascimento, significa que essa pessoa, ela transcendeu, ela já não é mais afetada por Mithya, porque Mithya é aquilo que é em constante modificação e deterioramento, ou deterioração, não sei bem, entendeu? É aquilo que é constantemente, né, envelhecendo até que ela deixe de existir. Tudo em Mithya tem um começo, um meio e um fim, e é sempre em constante modificação, deterioramento. Naturalmente tem um período, né, de crescimento, evolução. Um ser humano, um corpo humano, ele vai crescendo, desenvolvendo até uma certa idade, depois ele começa a decaindo e deteriorando até que a morte surja, né? Então, a pessoa que reconheceu a sua libertação,
é aquela pessoa que já não é afetada por todas essas mudanças que são inerentes à construção corpo-mente, são inerentes a tudo que existe em Mitya. Você vive em Mitya, mas compreendendo essa natureza como Satya, e essa compreensão, ela amortiza, ou ela imuniza a mente do Jivan Mukta, né, da problemática, né, inerente ao fato de que, putz, esse corpo que está ficando velho e daqui a pouco vai morrer, vai deixar de existir, eu vou perder o meu agente, vou perder o meu veículo, né, de conhecimento, esse médium, etc. Né? Então, essa compreensão a respeito da nossa real natureza e identidade, ela atenua, minimiza, imuniza o indivíduo Jiva, nesse caso o Jivan Mukta, o Jnani, contra desse choque inerente à perda do equipamento, à perda desse agente chamado o corpo físico, o corpo sutil, ancorado no corpo físico, é o que define, constitui o Jiva, essa entidade experienciadora que transaciona no campo dármico, entendeu? No campo das ações. Então, isso aqui significa que não existe renascimento. O que não existe renascimento, não somente é que você já não se identifica com as mudanças, mas também existe essa conotação de que o indivíduo que compreendeu que ele é a consciência e a existência, a ignorância a respeito, né, da convicção de que eu sou o corpo-mente e eu quero, e eu sou viciado na experiência, essa compreensão eu sou Brahman, eu sou além da experiência, entendeu? Além de Maya, eu não experiencio nada porque eu sou inteiro e completo, porque existe somente eu, né? Então, essa compreensão vai fazer de modo que essa vassana fundamental, que é a vassana por mais experiência, seja cancelada ou neutralizada. E quando essa vassana é neutralizada, esse corpo sutil do Jiva, do Jivan Mukta, nesse caso, ele já não tem um desejo firme, um desejo talvez suficiente para gerar um novo agente, um novo Jiva, um novo veículo de experiência, instrumento de experiência, porque ele simplesmente reconheceu que eu sou a consciência, eu não sou a construção corpo-mente, eu não preciso da experiência como meio de me completar, eu não preciso desse campo de prazeres e dores para poder me resolver e me satisfazer, entendeu? Ele compreende do mesmo modo que um rio compreende, na medida que ele desce montanha abaixo, ele vai compreendendo que ele vai se dissolver, você vai se fundir no oceano como oceano. Ele não vai perder o seu status de rio, ele vai ganhar um status chamado Jivan Mukta, ok? Ele vai ganhar um status referido como Videha Mukta, como oceano, entendeu? Então, o rio não tem nenhum problema de deixar de ser rio, por quê? Porque agora ele compreendeu que ele é um oceano, entendeu? E do oceano, os rios vão ser formados na medida que o oceano vai evaporando, né? Aí os rios vão sendo formados também, ele vai alimentando os rios, esse ciclo, né? Essa realidade cíclica desse universo manifesto vai se mantendo, né? Mas, fundamentalmente, o Jiva, sabendo que ele é a consciência, sabendo que ele não se modifica, ele vive em Mitya, né? Com essa convicção que atenua, ou que minimiza, ou que cancela, né? Esse medo da mortalidade humana. Esse problema principal do Jiva é a mortalidade. Então, um resumo desse capítulo 3, aqui fala que o ser é o culto a céu aberto, né? Então, esse é um ditado comum no Vedanta, né? Que aquilo que nós somos, né? A luz do iluminador, é um segredo que é um segredo oculto ao céu aberto, né? É muito curioso, né? Porque ele não é realmente escondido, né? Ele é presente, né? Como a luz do iluminador, a luz, né, do revelador, a luz dentro do qual todos os objetos são revelados, experienciados e conhecidos. Então, essa luz é tão autoevidente, é tão sem vergonha, no sentido de comum, que tudo ocorre dentro dela, entendeu?
E ainda assim a gente tem a impressão, putz, eu já estou há 35 anos tentando encontrar esse ser oculto, né? E me disseram que eu tinha que ir para os Himalaias, aí eu passei 5 anos em Tiruvannamalai, eu fiquei vivendo numa caverna ali, que eu soube que o Ramana viveu também. Eu estou fazendo de tudo para encontrar esse ser, mas esse ser é muito, muito oculto. Eles dizem que ele existe além do além, ou ele existe oculto, né? Dentro, né? A gente tem que descascar todas essas camadas externas do ser até chegar no centro. Então, todas essas linguagens, né, que invocam essa noção de tempo, espaço, movimento e experiência, entendeu? Elas são enganosas, porque esse ser que nós somos é como aquilo que é oculto no céu aberto, né? Tem uma historinha muito legal sobre isso. Alguns de vocês já devem ter ouvido, eu vou contar essa história rapidamente. O cara está viajando num daqueles trens na Índia, né? Aqueles trens que, quando sai na hora, é porque está atrasado de 24 horas, né? Já ouviram falar disso? O cara chegou na estação do trem e o trem estava saindo no horário, meio-dia. Putz, é a primeira vez. Eu vou lá falar com o chefe da estação, falou assim, eu quero te dar os parabéns porque eu tenho já 48 anos, viajo na Índia todo o tempo de trem. Naquele tempo os voos eram poucos e muito caros. Eu quero te dar os cumprimentos, né? Porque o trem está saindo na hora. Aí ele falou assim, não está saindo na hora, esse é o trem de ontem, entendeu? Então o cara entrou nesse trem, ele entrou no trem de ontem, ele teve que esperar no dia seguinte para tomar o trem dele. Aí ele entrou e ele estava carregando uma boa quantia em dinheiro, né? E ele falou assim, putz, você tem 6 pessoas aqui dentro desse compartimento, né, da segunda classe, 6 pessoas, e uma delas tem uma aparência perigosa. O que eu vou fazer? Como é que eu vou esconder essa soma de dinheiro, entendeu? Uma soma de dinheiro importante, porque eu não confio nesse cara. Então ele arrumou um modo de esconder. E os trens na Índia, assim, eles dizem assim, são 35 horas de viagem, aí depois se tornam 65, ou seja, de experiência própria. Então, os dias foram passando e 2 noites, né, ocorreram. E nessas 2 noites, esse indivíduo, que era um ladrão profissional, ele falou assim, eu sei que esse cara tem dinheiro, por quê? Porque eu vi ele contando o dinheiro antes dele esconder esse dinheiro, mas eu não sei onde é que ele escondeu. Muito provavelmente ele escondeu quando eu fui no banheiro. Mas ele contou o dinheiro na frente de todo mundo, eu não sei por que ele fez isso. Entendeu? Para me provocar. Eu, como ladrão profissional, agora vou ter que achar esse dinheiro, né? Então, o dinheiro foi muito bem escondido e o ladrão passou 2 noites procurando esse dinheiro, procurando. Aí, quando chegou no final, quando eles finalmente chegaram em New Delhi, o ladrão falou assim, putz, eu tenho que te dizer uma coisa, eu sou um ladrão profissional, eu já fiz muitos assaltos difíceis, mas eu sou um ladrão realmente sofisticado, agora eu não consigo compreender, me diz o segredo aqui, como é que você, nesse compartimento tão pequenininho, você conseguiu esconder esse dinheiro? Eu procurei em todos os lugares, procurei nas suas bolsas, etc, etc. Eu falei, como é que você conseguiu esconder esse dinheiro? Porque quando ele estava chegando, o homem de novo estava contando o seu dinheiro, para ver, não, está todo o dinheiro aqui, não aconteceu nada com o meu dinheiro, minha soma de dinheiro. Falou, um dia, como é que você conseguiu isso, né? Aí o cara falou assim, eu botei dentro do seu travesseiro, né? Então o ladrão, ele passou o tempo dormindo com o dinheiro do cara, mas naturalmente ele jamais iria imaginar que o dinheiro, essa soma de dinheiro, estaria escondida exatamente onde ele descansava a sua cabeça toda noite, né? Então isso é uma analogia interessante, porque o ser, ele aparece, né, como se ele fosse oculto ao céu aberto, mas ele é tão íntimo a nós, né? É tão íntimo a nós, que a gente não quer saber. Quando os Upanishads dizem que você é isso que você está buscando, isso é a sua essência, a sua natureza, é a coisa mais íntima de você mesmo, entendeu? Você não precisa ir em lugar nenhum, né? Eu lembrei de uma outra história interessante. O cara entrou no trem você entra e aí daqui a pouco passa o ticket collector, o agente que vai controlar quem tem o bilhete e quem não tem o bilhete.
Aí ele chegou nesse cara, o cara ele entrou no trem, ele estava muito rajásico, e ele esqueceu onde é que ele tinha colocado o bilhete dele, o ticket, né? Aí o cara que controla, né, o controlador, falou assim, o seu bilhete, por favor, o seu bilhete. E o cara procurando daqui, me desculpa, dá uns minutinhos, 2 minutinhos, 5 minutos, e procurando esse ticket, né, esse bilhete do trem. Aí, depois dele procurar em tantos lugares, o cara que controla o trem falou assim, meu, cara, por favor, meu senhor, você procurou em todo lugar, aí me dá uma olhadinha nesse bolso seu aqui em cima, dá uma olhadinha aí. Aí o cara falou assim, não toque nisso, não mencione isso, esse bolso, hein? Não tocar nesse assunto. Mas por quê, meu senhor? Porque essa é a minha última esperança. Se por acaso não estiver lá, aí eu realmente, né, eu estou ferrado de vez. Não toque no assunto do bolso. Vamos continuar procurando, mas não mencione o meu bolso, por favor. Então, isso é muito curioso também, porque os Upanishads dizem, né? Você é o ser, você é a consciência, e eu digo assim, don't mention it. Não toque nesse assunto, porque eu sei que eu sou o corpo, e eu quero continuar procurando esse tal ser, eu quero continuar procurando essa tal consciência, etc, etc, né? Professor? Sim, Fernando. Bom dia. Achou o ticket? Uma ficha. Achou o bilhete? Não, já achei. Não? Então tá tudo feito. Não. Eu achei naquela história dos 10 homens, do 10º homem, né? Aí tá o mesmo também, né? Porque primeiro que ele buscava o lugar errado, né? Exatamente. E algo que era tão íntimo, né? É o mesmo, né? Então, tá, problema resolvido. Professor, uma contemplação aqui, essa frase aqui, né? Anterior, tornar-se, né? Significa que o Jiva detém sua ilimitação, ou seja, a liberdade, né? Não há renascimento, tá? Ou seja, não há renascimento. Agora, essa constatação desse Giacomo Yanni, que não há renascimento, é a mesma coisa dizer, tem a diferença que já não vai haver renascimento, que até agora a gente está aprendendo isso, se sustentando nisso, né? Então, será que ele pode constatar que essa ensinamento que já não, do Sansara, que já não vai haver renascimento, não tem mais sentido? Ou seja, qual é a diferença aqui? Não há renascimento, ou seja, é como ele falasse, puta, nunca houve renascimento. Ou seja, uma coisa... Nunca houve renascimento. Tudo isso é parte de uma realidade aparente. Isso. Assim, a alma individual aparente, ela tem o poder associado à Maya de produzir infinitos números de nascimentos. São todos eles, né, nascimentos aparentes, mas eles são produzidos através dessa associação. A alma individual associada à Maya, que é o poder que permite a esse corpo de vasanas, né, produzir ou gerar um outro organismo, um outro instrumento de experiência, né? Então, o Jivamukta, ele compreendeu que, na verdade, ele nunca nasceu. Por quê? Porque ele é a consciência nunca nasce, né? A consciência é o substrato daquilo, né? Como o Jiva, né? O corpo sutil, o corpo causal, ele vai produzir nascimentos aparentes, mas, na verdade, tudo isso não é real, né? É isso que você está querendo dizer, Fernando? Sim, professor. Então, professor, agora, então aí veio a coisa, né? Que quando ele constatou isso, vamos chamar de constatação, compreensão, e como diz o Vedanta, foi um reconhecimento, ou seja, lembrou de algo que ele sempre foi, certo? Sim. Então aí, nós aqui, estudando, veio o conflito. O que eu faço com o Jiva que esqueceu tudo isso? Que não lembrava disso, entendeu? Parece louco, não? Mas... Eu não entendi. O que professor, vai fazer com o Jiva que tinha esquecido isso? Não, ou seja, como um Yanni, né? Sim. Ele constatou essa dimensão, tudo já é espiritual, já essas duas realidades é uma única realidade, dizemos, né? Sim. E agora, o que nos vela ainda é quando veio essa força de Maya e fala assim, o que eu faço com o Jiva que esqueceu isso?
Onde você estava isso? Não, se esse pensamento ocorre na mente do indivíduo, né? E agora, o que eu faço com esse jiva? Significa que esse indivíduo ele ainda está identificado como jiva, entendeu? Como agente experienciador, né? Porque quando o jiva compreende que ele é a consciência, e que a consciência sempre foi livre, e que todos são a consciência e todos já são livres, entendeu? Que a consciência é livre, independente dessa ordem de realidade, ele simplesmente deixa o seu jiva aparente por conta de Ishvara. O que isso significa dizer? O jiva aparente, ele continua, ele vai seguir os seus sanchita karmas, os seus parabhada karmas, naturalmente, entendeu? Os karmas vão seguir, ele vai seguir as suas naturezas. A esse ponto do campeonato, esse jiva, dessa evolução, dessa elevação espiritual, a sua natureza aparente como jiva já está bem alinhada com o Dharma, com as leis cósmicas de Ishvara, e ele deixa que tudo isso se esgote, entendeu? Então, a questão, e agora, o que eu faço, é uma questão que denota o fato de que o jiva ainda não compreendeu realmente que ele é Satya, e que jiva pertence a Ishvara, portanto, jiva vai seguir a sua natureza aparente, entendeu? Até que o seu karma se esgote. Tá bem, professor, tá bem. Então, assim, essa é quando eu pergunto aqui, o que eu faço com esse jiva? Não, a gente vai, claro, já tá bem familiar toda essa realidade, a gente vai seguir tudo isso, mas o conflito é por que esse teve que passar por essa ignorância, né? Ou seja, quem responde que você estava nessa ignorância, né? Não, você não tem como plantear, não sei como colocar isso, professor. Não, quando você compreende, né, a irrelevância e a irrealidade do jiva, você não quer mais perder tempo com o jiva. Por isso que o Vedanta ele não aborda os problemas mentais, emocionais, psicológicos do indivíduo, entendeu? Ele deixa isso para trás. Ele simplesmente tenta ajudar o indivíduo precisa já estar realmente, relativamente qualificado e purificado, mentalmente, intelectualmente, emocionalmente, ele precisa já de estar relativamente, né, purificado, mas vai simplesmente abordar o fato de que o jiva é Brahman, entendeu? E que o jiva precisa compreender as leis de modo a desenvolver ainda mais as qualificações que permitam ele compreender eu sou Brahman e reter aquele conhecimento, né? Então, o Vedanta, né, os Upanishads, a gente não se interessa pela história do viva, o porquê da ignorância, o porquê disso, o porquê daquilo. Do mesmo modo que quando você sai para jantar, por exemplo, você sai para jantar e você chega para casa com mal de estômago, cadê você? Tá ali. É engraçado que de vez em quando eu estou falando com alguém, vendo para um quadradinho, o quadradinho desaparece, eu tenho que procurar vocês de novo. E quando você vai jantar, aí você come alguma coisa que não caiu bem, né? Aí quando você chega em casa, você começa a sentir mal, aí você vai e vomita todo o jantar, né? Quando você vomita todo o jantar, o que você faz depois? Você dá a descarga ou você vai lá examinar todo o vômito para ver exatamente qual comida que não desceu bem, que não caiu bem, etc, etc. Não, você se livrou do problema, você não precisa analisar o problema, a raiz do problema, o que me fez mal, isso e aquilo. Entendeu? Minha analogia, você simplesmente não se preocupa mais com a ignorância, entendeu? Porque você sabe que a ignorância não é real, era simplesmente uma sobreposição, entendeu? Uma percepção, um conceito, uma crença equivocada a respeito da identidade, ok? Ok, professor. Então as perguntas do Jiva queda descartada em Mitya, não? Ok, obrigado. Não, as perguntas do Jiva são importantes desde que sejam perguntas referentes aos conhecimentos que precisam ser compreendidos e assimilados a respeito da sua natureza como Satya, ou a respeito dessa ordem, que é uma ordem, né, que é uma ordem governada por Ishvara e suas leis. Então, todas as questões em termos de karma, dharma e moksha, que é o Jnana Yoga do Vedanta, moksha,
né? Karma e Dharma pertencem mais ao Karma Yoga e Moksha pertence à Satya, né? Karma e Dharma, Nitya. Então, esses conhecimentos e as questões referentes a isso são relevantes e são importantes de serem resolvidos, né? Mas quando a gente... Outras questões a nível mais denso, né? Como o porquê da ignorância, o porquê desse problema psicológico e disso e daquilo, o Vedanta ele não aborda esses problemas, entendeu? Ok. Então vamos andar adiante. Obrigado. Oi, Arlindo. Quem é? Ronaldo. Oi, Ronaldo. Eu estava contemplando aqui essa questão do velamento da consciência, né? Eu poderia dizer assim, quando eu olho para uma cadeira, né? No sentido de que a consciência só pode conhecer a si mesma. Então, eu olho para uma cadeira, eu não estou conhecendo uma cadeira. A consciência está conhecendo a consciência da cadeira. Ou seja, eu não conheço o objeto cadeira, eu conheço a consciência conhece a consciência da cadeira. Não sei se eu consegui ser claro. Sim, a cadeira, a gente não consegue perceber a consciência da cadeira, né? Mas a gente consegue perceber a existência da cadeira. Portanto, já que nós determinamos já no Panchadasi que a existência e a consciência são sinônimos, então a gente pode dizer eu, a consciência, reconheço, eu, a existência, a consciência, reconheço a existência, consciência, porque tudo é construído também a partir da consciência, né? Então, pode dizer assim, esse é um exercício, Ronaldo, que tem um certo valor importante de discriminar, etc., etc., mas ele não cancela a percepção dos objetos assim como eles são, constituições das três energias, entendeu? Definidas por suas propriedades, funções, características e etc. Então, tudo isso não desaparece, mas como sadhana, é importante que a gente inclua nas nossas experiências do dia a dia. Nossa experiência nada mais é do que a nossa consciência revelando os objetos que ocorrem diante de nós, né? Então, é importante que a gente inclua esse outro fator que é a luz do iluminador revelador, entendeu? Então, a gente pode usar de todas essas ferramentas do Vedanta para compreender que eu sou a consciência e o objeto não é realmente o objeto, eu estou experienciando a mim mesmo, etc., etc., entendeu? Mas, fundamentalmente, o que a gente precisa fazer, né, de um modo mais simples, Ronaldo, é simplesmente incluir o 10º homem, incluir esse princípio, esse fator, que é o fator chamado o iluminador, o revelador, a luz dentro do qual é o sujeito, entendeu? Se a gente inclui isso, a gente pode transacionar em Nitya, entendeu? Sabendo que eu sou a luz, e a luz não se modifica, a luz não se afeta, a luz não é sujeita a nenhuma dessas leis de Nitya, mas eu sou aquele princípio que ilumina tudo que existe em Nitya. Se a gente manter essa perspectiva, a gente vê o mundo, mas a gente não descarta, a gente não ignora a luz do iluminador do mundo, entendeu? Isso já é suficiente. Não é isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que você não consegue ver nada além de consciência, o que você é. Não, é isso que eu estou tentando dizer para você. Você consegue ver tudo porque os órgãos eles se conectam automaticamente com os seus objetos respectivos. Mas intelectualmente você compreende que a consciência ela está experienciando a si mesma, entendeu? Porque ela foi sobreposta de nomes e formas devido a esse poder de mar. Essa é uma compreensão importante. Mas o que eu quis dizer para você, que de um modo mais simples, entendeu? Eu sei que eu vejo tudo aqui, entendeu? Mas eu sou a luz, a única realidade, e essa ordem de realidade que eu ilumino e revelo, entendeu? Ela não é realmente real, ela é simplesmente aparentemente real. E, no entanto, apesar de eu ter que transacionar nessa ordem aparente, o que mais importante é saber que eu sou a luz, eu revelo tudo isso, eu ilumino tudo isso, e eu sou um princípio eterno que jamais se modifica. É isso que eu quis dizer. Eu quis apontar você para um outro tipo de sadhana, que é menos filosófica, é menos intelectual, mas tanto ou mais efetiva, eficaz do que a análise sensorial, né? Porque eu sei que você deve ter lido o livro de Greg
como se chama ele, o segundo nome? Greg... Good, Greg Good. Então, Greg Good. Você pode desdobrar aqueles ensinamentos e utilizar ele como uma prática, entendeu? Muito embora eu não recomende assim tanto, entendeu? É suficiente você compreender que tudo que ocorre dentro de você, e você é a luz, né? A luz que é que quando esse ver que eu falei não é ver com os olhos, com os sentidos, tá? É que as palavras limitam muito. Sim, é ver intelectualmente. Mas não é ver com os olhos. É compreender. Não é ver com os olhos. É a visão intelectual do Yanni. Eu sei, eu compreendo. Mas ainda assim, essa visão intelectual, que as ondas não são as ondas, são o oceano, entendeu? Elas não cancelam as formações das ondas, que aparecem e desaparecem. É isso que eu quis também dizer, entendeu? Para a gente não entrar num campo que muitas pessoas podem levar para o esoterismo, entendeu? E que você não consegue ver mais nada, etc. Eu sou meio cuidadoso a respeito desses riscos, né? É só isso. Mas a sua análise é correta, assim. Corretíssima. A propósito, sabe o que aconteceu hoje? Eu acordei de manhã cedo e eu tive uns sonhos. Você está ainda ali, Ronaldo? Eu acordei hoje de manhã cedo. Tô aqui. Eu tive uns sonhos, aí eu me lembrei, muito curiosamente, eu estava revisando meus sonhos, né? Aí eu me lembrei da nossa classe de ontem e aquele momento que você fez umas colocações, umas elucidações, né? da experiência do sonho e do estado de vigília. E eu queria dizer alguma coisa aí que depois me fugiu, porque eu estava muito cansado e tomado conta. Então, apareceu na minha mente o que eu queria dizer para você, é que no estado de vigília, devido à manifestação física, material desse universo, né, a experiência nossa com os objetos projetados por Maya Shuara, elas são muito mais bem estruturadas, e esse paradigma espaço-tempo também é muito bem estruturado, de modo que a gente possa, né, experienciar o mundo, essa dimensão do nosso estado de vigília e desenvolver uma crença muito forte de que é real. Por quê? Porque os objetos, o campo, né, essa estrutura é muito mais bem organizada e sólida, né? Então, a gente tem a impressão de realidade devido a essa estrutura mais sólida, né? Mas são simplesmente, né, voltando àquela análise, mas são simplesmente pensamentos, do mesmo modo que os pensamentos do sonho. Mas os pensamentos do sonho, eles não são bem estruturados e organizados, porque não existe esse aspecto tamas que solidifica, que materializa, né, esse campo dos objetos nossos no estado de vigília. Então, no estado dos sonhos, essa sensação, né, de realidade é menor quando a gente sai do sonho, porque essa estrutura não é sólida e não é tão bem organizada, estruturada, de tal modo que as experiências estão pum, rapidinho assim, elas desaparecem, entendeu? Você pode sonhar uma vida inteira em alguns minutos, né, etc., ou passar de nascimentos, aquilo que seja. Era isso que eu queria comentar, mas eu não quero entrar nesse assunto agora, porque eu quero continuar aqui esse resumo. O culto a céu aberto. As escrituras dizem que a existência Satya está escondida na cavidade do coração. Coração, esse é um outro assunto, né, que poderia ser muito bem desdobrado, porque essa história da cavidade do coração é uma história que pode dar a impressão de que o centro do nosso ser é um coração, e não somente isso, o Ramana costumava dizer isso. Ele costumava dizer que o centro da existência do Jiva é no coração espiritual do Jiva. Aí todo mundo pensava que era o coração emocional, que você tem que sentir aquele amor, aquela devoção, isso e aquilo, e ele dizia, não, mas esse coração espiritual do Jiva não é do lado esquerdo, é do lado direito, entendeu? Talvez ele já dissesse aquilo para tentar, para ajudar as pessoas a não caírem nessa ideia de que é o coração físico, entendeu? Então, essa história do coração, a cavidade do coração, o coração é uma palavra que denota o core. O core, em inglês, significa o core, significa the heart. The heart é o centro, a essência, o fundamento de tudo, entendeu? O Ramana dizia que isso existe no lado direito do peito,
que energeticamente, né, ele era um yogi, né, um místico também, ele dizia que o centro de cada jiva é do lado direito. Então, o que ele dizia com isso? Ele tentava ajudar as pessoas que queriam meditar no ser. Ele dizia, se você quiser meditar no ser e você não compreende que o ser é livre de localização, você medita do lado direito do seu corpo físico, do seu peito, porque ali é o centro, o centro energético desse jiva, entendeu? Então, essa cavidade do coração, existe essa noção espiritual que diz que o ser está escondido na cavidade do ser espiritual, na cavidade do coração, é como se fosse muito escondida, né? E essa descrição aqui, esse comentário diz que esse coração nada mais é do que os 5 coxas, né? São esses níveis, né, das nossas experiências, né, dentro do qual o ser aparece escondido ou ocultado, né, ou limitado, né? Então, muito mais poderia dizer sobre essa cavidade do coração, mas fundamentalmente é a essência do jiva, entendeu? A cavidade é Brahmana, a cavidade, o coração é Brahman, é Paramatma, entendeu? É o ser que nós somos, que existe, né, como substrato dessa construção dos 3 corpos, que é toda ela constituída por energia, né, energia mais densa, energia mais sutil, constitui esse instrumento chamado jiva, né, constituído pelos 3 corpos. Mas, fundamentalmente, a essência de tudo isso é consciência e existência. Então, essa ideia de que está escondida é uma ideia enganosa, e não implica espaço, mas significa que o ser é uma outra coisa, além do que as bainhas, além dos 3 corpos, além das nossas experiências. No entanto, ele não está realmente oculto, ele está disponível como esse princípio testemunha, né? Como o Henrique falou da testemunha, essa testemunha, ele é em sânscrito, é sakshi. Sakshi é um princípio testemunha não experiencial, que é Brahmana, consciência, é um princípio testemunha não experiencial, através do que brilha no intelecto do jiva para criar um outro princípio testemunha experiencial chamado jiva, tá? Mas, fundamentalmente, aquilo que nós somos é sakshi, é um princípio experiencial, é um princípio testemunha não experiencial. Tá? Isso é uma noção muito sutil, mas ela é importante para a gente poder distinguir, discriminar esse sakshi do intelecto. O intelecto é o sakshi refletido no intelecto, que se torna uma entidade conhecedora, uma entidade experienciadora, mas aquilo que nós somos não experiencia realmente, ou em outras palavras, experiencia quando em aparente associação com o intelecto do jiva, porque é através dessa associação Brahman com Maya e com o intelecto do jiva é que a entidade experienciadora aparentemente, né, emerge, né, ela surge, né? Mas não está realmente oculto, ele está sempre disponível como esse princípio testemunha, sakshi. Se não estivesse presente, as bainhas não poderiam ser conhecidas, né? Então, de novo, esse princípio testemunha é o quê? É aquilo na presença do quê? As 5 bainhas, todas as nossas experiências, todos os objetos são iluminados, revelados e conhecidos. Nós somos aquilo que não pode ser conhecido, que não pode ser objetivado, que não pode ser experienciado, porque nós somos o sujeito absoluto, nós somos esse princípio testemunha que consegue até mesmo conhecer, experienciar o intelecto, a mente, as pranas, o corpo físico, até mesmo o intelecto se torna um objeto diante desse sakshi, que é o princípio testemunha não experiencial. Portanto, nada seria conhecido sem esse princípio testemunha não experiencial. Dizer que eu estou ciente do meu corpo, mente e condicionamento significa que o ser está presente e é experimentado como eu. Esse é um outro ensinamento importante. Esse eu que nós nos referimos, entendeu? É o único eu que existe. O ser, the self, ele aparece na mente, no intelecto jiva como eu, aham, aham, aham. Então, o aham ego, né? O aham ego, o aham cara, né? Ele precisa ser compreendido de tal modo que
que a Ahamkara se torna Aham Brahman, entendeu? Eu sou Brahman, Aham Brahmasmi, eu sou Brahman, né? Mas ele está identificado, esse eu, ele aparece como o eu inferior, ou o eu secundário, o eu do ego, né? O eu refletido, mas é somente um ser, um eu, e esse eu é Brahman. Então, esse ser que aparece, ele aparece experimentado a cada momento através desse pensamento eu, o mesmo eu. A experiência desse eu é una, mas consiste em duas partes. Consiste na consciência de Brahman e os objetos que ocorrem dentro do âmbito dessa consciência de Brahman, né? Então, essa experiência do ser, a experiência desse eu, consiste de dois fatores, né? Consciência e objetos, e em outra linguagem, espírito e matéria, né? Essa matéria / energia, ela ocorre dentro do âmbito do espírito, dessa consciência. Portanto, existem esses dois fatores, né, nessa existência, nessa nossa experiência em Mitya, que é a consciência e os objetos que ocorrem dentro do âmbito dessa consciência. E nós somos essa consciência, né? Embora a consciência esteja sempre presente, ela permanece aparentemente oculta, porque toda a atenção de um indivíduo se concentra nos objetos que ela revela e ilumina. Ela ilumina e revela, né? Devido ao nosso intelecto, né? Ele experiencia o mundo através dos órgãos sensoriais. Os órgãos sensoriais estão extrovertidos ou extroversos, né? Extrovertidos, né? Eles se conectam com o mundo dos objetos densos e sutis, né? Então, essa dificuldade nossa de desenvolver uma mente contemplativa, introspectiva, porque a tendência de Maya é extrovertir todos as nossas atenções, né? As atenções são extrovertidas para os objetos densos e sutis, né? Então, a gente pensa que essa consciência, os objetos não existem, não podem ser conhecidos, experienciados e revelados sem a presença da luz do iluminador. Essa luz do iluminador está sempre presente. E, em realidade, é a única realidade que existe, né? A única coisa que permanece sempre, eternamente presente, sem jamais se modificar. Mas a gente tem uma dificuldade de reconhecer essa luz por causa desse extrovertimento mental, intelectual, né? que direciona as nossas atenções aos objetos produzidos por Maya e Shuara. Vocês compreendem essa problemática e a necessidade de gradualmente a gente desenvolver uma mente contemplativa, reflexiva, para podermos contemplar e refletir sobre esses ensinamentos que revelam, né, a natureza do iluminador, né? Toda a atenção do indivíduo se concentra nos objetos que aparecem dentro da luz do iluminador. Se você vê um objeto, por exemplo, uma árvore, por exemplo, e você pergunta o que você está vendo, né? Então, de novo, mesma analogia, você vê esse copo, a gente pergunta o que você está vendo, você vai dizer, eu estou vendo um copo. E a gente faz o quê? A gente... qual é a palavra, Betânia? A gente descarta. A gente descarta, ignora ou desconta a luz que está revelando esse objeto, né? Essa é a analogia mais simples que o Vedanta apresenta para nos ajudar a compreender a nossa essência. Essa analogia do ser como a luz é importantíssima, né? Porque os objetos de Mitya só são reconhecíveis através, né, em contato com a luz. Mas a gente, devido a esse extrovertimento intelectual, mental, a gente vê os objetos e a gente desconta ou ignora a luz que os revela, né? Então, se nós, como eu dizia antes para o Ronaldo, se a gente continua vivendo, transacionando em Mitya, entendeu? Mas a gente começa a incluir a luz do revelador nas nossas experiências, de tal modo que a gente experiencie não somente os objetos, mas a gente experiencie também a luz do revelador, a luz do iluminador, que é impossível não experienciar. É só uma questão de colocar a nossa atenção também nisso. Esse é o aspecto do autoconhecimento que também é experiencial, entendeu? Ele é conhecimento puro, mas ele se torna experiencial na medida que nós
continuamos transacionando em mítia, que nada mais é o contato da consciência com os objetos, trazendo em consideração, trazendo na nossa equação chamada experiência, a luz do iluminador. Aí a gente experiencia não somente intelectualmente, como o Ronaldo estava utilizando aquela estratégia para compreender que tudo é consciente. Aquilo ali é uma análise puramente intelectual que tem um grande valor espiritual, muito filosófico. Mas se a gente for olhar para as nossas experiências, elas são sempre constituídas desses dois fatores, os objetos e a consciência que os revela. Basta que a gente também inclua a luz do iluminador. E aí as nossas experiências dos objetos, elas se tornam completas porque eu experiencio o objeto e eu experiencio a mim mesmo como a luz que revela os objetos. Não existe nada mais simples do que isso, entendeu? E a gente pode experienciar. Essa luz, ela é experienciável. Aí a gente diz, você não experiencia exatamente a consciência, você experiencia a consciência refletida na sua mente, no seu intelecto, que compreendeu, entendeu? Que nenhuma experiência é possível sem a luz que revela os objetos de experiência. Então, essa compreensão, que requer uma mente mais satívica, ela pode propiciar essa experiência dos objetos, no qual o Sakshi, a luz da consciência, ela não é descartada, ela não é ignorada, ela permanece sempre presente e ela é experienciável, porque ela brilha como reflexo daquilo que eu sou no meu intelecto, no intelecto de todos os dias, até mesmo quando a mente é mais rajásica. As pessoas pensam que para experimentar esse reflexo, a pessoa precisa estar altamente satírica. A gente experiencia esse reflexo até mesmo quando a mente é rajásica ou mais tamásica, entendeu? Porque você sabe que sem essa consciência, sem a luz do iluminador, nenhuma experiência, seja ela uma experiência rajásica, tamásica ou satírica, é possível. Portanto, intelectualmente, eu sei que eu estou presente. E essa compreensão, ela não se ferma, não permanece somente nessa dimensão intelectual, porque ela é percebível. Esse reflexo da consciência no nosso intelecto, a luz do iluminador que reflete para permitir que eu possa iluminar e revelar e conhecer os objetos, ela está sempre presente, está sempre presente. E isso é o aspecto experiencial daquilo que nós chamamos de autoconhecimento. A gente não consegue conhecer, objetivar e experienciar o ser, mas a gente pode incluí-lo em nossas experiências a cada momento como a luz do iluminador, e existe um elemento experiencial nessa análise, nessa sadhana. Understand? Vocês understandem, por favor? Se você vê um objeto, uma árvore, por exemplo, ele pergunta o que você vive uma árvore, você ignora a luz que revelou a árvore. Você experimenta a árvore, presume que a luz desconta, ignora a luz, muito embora você experiencie a luz. Mas você não experienciou, levando em consideração de que sem a luz você não poderia ter experienciado essa caneca, né? Se você disser, me sinto mal, isso aqui é uma análise interessante. Se você dizer, me sinto mal, você experiencia o sentimento de, eu estou mal, e você experiencia a consciência, mas não reconhece a consciência. Então, sentir-se mal é relevante aqui, porque qualquer emoção, qualquer sentimento, qualquer experiência é um objeto, né? Um objeto sentimental, emocional, uma sensação, um pensamento, uma emoção, tudo isso são objetos. Por quê? Porque tudo isso ocorre, né, dentro do âmbito da minha consciência, né? E eu não sou aquilo que eu experiencio, eu não sou aquilo que eu conheço. Tudo que eu conheço, experiencio, é um objeto. Portanto, quando eu me sinto mal, aquela experiência de, estou mal psicologicamente, emocionalmente, mentalmente, fisicamente, aquele sentir-se mal é um objeto que ocorre dentro do âmbito da luz desse iluminador, que revela o sentir-se mal. Então, de novo, a gente ignora a consciência
E quando você inclui a consciência, você diz, tudo bem, eu estou eliminando essa experiência desagradável, mas ainda assim eu sou a luz do iluminador, eu sou completo, isso atenua, né, as dificuldades, os sentimentos, né, as adversidades que são inevitáveis, né, os altos e baixos, as dores e prazeres de Nietzsche, né? Você saber que você é a luz, aquilo ali imediatamente atenua os desconfortos físicos, mentais, emocionais possíveis dentro do âmbito da experiência humana do Jivamukta. O ser permanece oculto, mas em céu aberto. O que está ocultando esse ser que nós somos? O poderoso Maya, né? Essa ignorância universal, cósmica, que de qualquer modo, né, faz esse truque, né? O grande ilusionista. Duas maneiras de negar a bainha. A gente nega através de uma abordagem experiencial, o mundo externo pode ser negado, retirando-se os instrumentos através dos quais o mundo é conhecido, os órgãos do sentido. Então, se a gente quiser negar as nossas experiências, negar o mundo, a gente pode negar experiencialmente através do yoga. O yoga é um modo de a gente viver, né, no estado de vigília, mas ainda assim dormindo, né? Eu quero desenvolver uma condição mental na qual os objetos eles desapareçam da minha mente. Eu não penso em mais nada e eu experiencio o silêncio, o vazio, o samadhi, que seja, entendeu? Então é um modo experiencial de negar o mundo, negar as bainhas, né? Negar os coxas, negar o mundo dos objetos de experiência. Eu nego isso controlando a minha mente até que não exista nenhum pensamento. Vocês lembram que um pensamento nada mais é do que um objeto. Um objeto nada mais é do que o pensamento referente ao objeto. Ele vai aparecendo na minha mente e eu vou fazendo a minha sadhana de yoga até que eu remova todas as experiências. Então, a gente pode negar as bainhas, negar a experiência através do yoga, né? O mundo interno. No entanto, a menos que eu esteja consciente, eu não posso dizer que não há objetos, né? Então, mesmo que eu consiga eliminar todos esses pensamentos / objetos, né? Esses objetos mentais sutis que ocorrem na mente do meditador, quando ele se fecha no seu quarto de meditação e gradualmente ele vai reduzindo, né, esse fluxo constante de pensamentos, objetos que ocorrem, mesmo que você consiga permanecer experienciando um vazio, aquela experiência do vazio, ela não cancela a presença do iluminador do vazio. Esse é o ponto, entendeu? Então, mesmo que a gente queira remover o mundo, como se para remover o mundo é o único modo de eu experimentar o quê? O Sakshi, a luz do iluminador. O Vedanta diz, não, você não precisa de remover o mundo. O mundo está ali, e o mundo estando ali significa que essa consciência está revelando esse mundo dos objetos, o mundo dos pensamentos. E se não tiver nenhum pensamento e nenhum objeto, essa luz está revelando o que? A ausência dos objetos, ok? Então, esse é o ponto aqui. A presença dessa consciência não significa a ausência dos objetos, e a presença dos objetos não significa a ausência da consciência de Brahman. Muito importante disso. Não, um não cancela o outro, um não obstaculiza o outro. A presença dos objetos não oculta o ser, entendeu? E a presença do ser também não cancela realmente o poder de Maya de projetar os objetos. É isso que eu estava querendo dizer para o Ronaldo antes. Entendeu? Os objetos continuarão projetados, né? Os objetos eles não cancelam Mithya, Sati não cancelam Mithya. Por quê? Porque Sati e Mithya pertencem a duas ordens de realidade que não se contradizem, que não se obstaculizam. São duas ordens de realidade, entendeu? Que uma penetra, pervade a outra, sem ser tocada pela outra. Mas como é possível isso? Duas ordens de realidade, uma não obstaculiza a outra, uma não contradiz a outra, e uma penetra e pervade a outra, sem ser tocada pela outra. Que loucura é essa? Aí o Vedanta traz uma outra metáfora
para descrever aquilo que nós somos e diz: você é tal qual o espaço. Né? Você é tal qual o espaço. O espaço pervade todos os objetos do universo sem jamais ser tocado e afetado pelos objetos. Eu estou aqui em São Paulo, tem edifícios, edifícios, edifícios e mais edifícios. Né? Esses edifícios são construídos, eles são demolidos, o espaço que existe entre as paredes dos edifícios, entre os quartos e as salas do edifício, ele permanece intocado. O edifício é demolido, o espaço continua intocado. Eles constroem um outro edifício e o espaço continua intocado, porque o espaço, ele pervade, ele penetra, ele acomoda e sustenta tudo. Do mesmo modo, Satya, ele permeia, pervade e sustenta tudo que existe em mídia sem ser tocado e afetado pelos objetos de mídia. Entendeu? Eles não se obstaculizam, eles não se contradizem. É por isso que você pode reconhecer que você é Satya sem precisar de eliminar o mundo dos objetos, porque o mundo dos objetos não nos afetam como Satya. Porque são duas ordens de realidades distintas da única realidade não dual, que é Satya. Quando a gente diz são duas ordens de realidade, a gente precisa tomar cuidado também. Porque a natureza da realidade é a não dualidade. Então, como é que história é essa de dizer que existem duas ordens de realidade? Entendeu? Existem duas ordens de realidade. Mas essas duas ordens de realidade são tais que uma é realmente real e a outra é aparentemente real. É uma categoria de realidade que é uma mera aparência. É por isso que essa realidade ela pode existir sobreposta na realidade de Satya. Por quê? Porque uma é real e a outra não é real. É por isso que ela não afeta realmente aquilo que nós somos. Nós somos aquele princípio eterno, sempre presente, né? Aquilo dentro do qual essas projeções do universo vêm e vão, sem jamais realmente afetar ou manchar ou impactar ou modificar aquilo que nós somos como a luz, o iluminador, revelador. Né? Então, a presença dos objetos não obstaculiza então, toda essa história de que o meu ser está escondido, ou ocultado, ou velado pelo mundo. Portanto, eu tenho que encontrar uma caverna, ir para as montanhas e eliminar o mundo da minha mente através do Samadhi Yoga. Entendeu? Então, essas ideias são as ideias equivocadas, muito embora a meditação e o Samadhi Yoga também possuam um valor espiritual. Tá? Mas não é por aí, não é através da eliminação dos objetos, porque os objetos realmente eles não obstaculizam a luz que é sempre presente, iluminando e revelando todos os objetos de mídia. O ponto 2 aqui é que investigação guiada pelos ensinamentos do Vedanta. O Vedanta pergunta como é possível negar experimentalmente o mundo por esse motivo. Quando você acorda do sono, ou quando o Samadhi termina, o que acontece? O que acontece porque é somente uma experiência? A natureza da experiência é a temporalidade. A experiência é temporal, ela sempre, por natureza, tem um início e um fim. Né? Então, onde é que está? O Vedanta pergunta, como é possível negar experiencialmente o mundo? Como a gente pode experiencialmente remover o mundo dos objetos? Né? E é por esse motivo que o Vedanta questiona e desafia essa ideia. Como é possível realmente negar experiencialmente o mundo? Quando você acorda do sono, ou quando você sai de um Nirvikalpa Samadhi, entendeu? O que acontece, porque toda experiência, né, seja ela do sono induzido por Maheshwara ou sono induzido pela sadhana do yogi, todas essas experiências, elas terminam. O mundo ainda está aqui. Se o mundo não estivesse aqui quando você saísse do sono profundo, Nirvikalpa Samadhi, aí, somente então, você poderia dizer que o mundo foi negado, né? Mas a gente não consegue negar alguma coisa que pertence à jurisdição de Ishvara.
Então, toda essa ideia de remover, negar, cancelar os objetos, entendeu? É uma missão impossível, porque ela não pertence ao Jiva, ela pertence a Maheshwara. Então, o mundo ainda estaria aqui. Se o mundo não estivesse aqui, você poderia dizer que o mundo foi negado, mas não é o caso. O Vedanta, ele nega o mundo, mas apenas em termos do entendimento de que essa ordem de realidade, o mundo dos objetos, chamado Mithya ou Samsara, entendeu? Não é real, é uma realidade aparente. E ela pode ser negada em termos de sua realidade, muito embora seja um mundo que desfrute de uma existência secundária emprestada por Brahman, pela nossa consciência. Nós concedemos existência a esse universo, entendeu? Brahman concede existência a esse universo, e esse universo, ele desfruta de uma realidade dependente, secundária e dependente, que depende da luz do iluminador, consciência, né? Existência, consciência, Sat-Chit, né? Então, o Vedanta não nega o mundo, mas ele nega em termos da compreensão de que o mundo desfruta de uma realidade secundária e dependente da única realidade realmente real, que é Brahman, que é a consciência. O mundo e o ser são um, mas ele existe em ordens separadas da realidade, são ordens distintas, aparentemente distintas. Uma é uma projeção aparente e a outra é a consciência que dentro do qual, que permeia, que pervade, ou o pano de fundo dentro do qual essa projeção do universo é feita, né? O mundo e o ser são um, mas eles existem em ordens distintas da mesma realidade não dual, porque existe somente uma realidade, essa realidade é Sat. E não existe conflitos entre essas duas ordens de realidade, uma é real e a outra é uma aparência. Quando nós estamos dormindo, essa é uma outra metáfora do Vedanta, muito importante, quando nós estamos dormindo lá num país escandinavo, no meio do inverno, um frio de menos 20 graus fora, né? E nós estamos dentro do nosso quarto, com muitas cobertas, né? Com aquecimento ao máximo, etc. E aí a gente sonha que a gente está na praia de Ubatuba, curtindo o maior sol, maior praia, né? Um calor, né? Adorável, etc. Você está curtindo aquele sol, aquela luminosidade, aquele calor, mas dentro do seu quarto escuro, você não vê nenhuma luz, você não sente nenhum calor, existe escuridão e frio, né? Então, como é que a gente vai resolver reconciliar essa contradição entre o frio e a escuridão, né? Da minha experiência do sonho, né? A minha experiência de Mithya, né? A realidade de eu no meu quarto, né? É chamado de Vyavaharika Sati, a realidade projetada por Maheshwara. Como é que eu vou reconciliar a contradição, essa realidade projetada por Maheshwara, e a minha realidade subjetiva, né, chamada de Pratibhasika Satya, que é o meu sonho, o sonho da praia de Ubatuba, com luz e calor. Como é que eu vou resolver essa contradição, conciliar essa... A gente diz, não existe nenhuma necessidade de reconciliar essa contradição aparente, porque ela é uma aparência, porque se trata de duas ordens de realidades distintas, né? Nós temos essas subordens de realidade dentro de Mithya, né? 3 delas são os 3 estados da consciência humana, né? Da mente humana, o estado do sono profundo, do sonho e de vigília. Então, essas ordens de realidades, elas também não se obstaculizam, elas não se conflitam, elas não são contraditórias, entendeu? A gente não precisa de tentar resolver esse problema, porque a gente fala, não, isso foi simplesmente um sonho, né? Alguém vai num sonho e faz uma coisa realmente adármica, faz um crime, vai num banco, rouba um dinheirão no banco, né? E o banco parecia tão real, um sonho, né? Eu estou precisando de grana, eu roubei esse dinheiro, eu trouxe esse dinheiro. Aí, quando eu acordo de manhã cedo, o indivíduo ele pode se sentir um pouco culpado, em conflito, aí ele vai e se apresenta na delegacia mais próxima e diz, olha, eu roubei um banco essa noite. Eu roubei 10 milhões de reais.
Aí o delegado vai dar uma risada, ele falou assim, pô, mas que endereço é esse? Você me deu o endereço do mundo dos sonhos, entendeu? Você, por favor, você volta para aquele sonho, procura uma delegacia dentro daquele sonho e você vai ser preso dentro daquela ordem de realidade dos sonhos. Mas aqui não, aqui as leis que se aplicam naquela subordem de realidade não se aplicam aqui, entendeu? Então esse é o ponto. Não existe conflito entre a luz do iluminador, entre esse espírito e os objetos que são revelados e iluminados por essa luz. E essa luz precisa ser levada em consideração no nosso dia a dia, entendeu? Intelectualmente e experiencialmente, a gente precisa trazer a luz do iluminador dentro da nossa equação da vida e perceber que é isso que ilumina todas as nossas transações com os objetos de mídia. Ok. Alguém tem alguma coisa a dizer? Ou diga ou cale-se para sempre. Porque nós estamos fechando. Para mim foi uma excelente aula, Nagar. Muito obrigado. Quem que falou isso? Eu? Eu? Mas tem tanto eu. Você sabe que o eu é um eu não dual. Agora você me colocou em dificuldade. Aquilo está aparecendo. Foi o Cidem, por favor. Ah, o Cidem? Ah, ok, Cidem. Ok. Excelente aula. Legal. Obrigado. Gostei, achei muito positiva também. Eu tava mais satírico hoje do que ontem. E eu curti também. Então, um beijo, um abraço a todos vocês. Fábio, Alex, quando é que você vai começar as suas aulas, o seu grupo de quintas? Você já tem data ou não ainda? Eu não tenho. Qual é que seria? O livro é o Yoga do Amor? Aquilo que você quiser. Você pode tirar umas férias indeterminadas, você pode começar com aquele livro ou qualquer outra coisa que você queira fazer. Você tem carta branca, né? Ah, é assim? É, naturalmente que é assim. Então, o Alex parece estar ainda indeciso. Então, na quarta-feira que vem, muito provavelmente, eu vou pedir para o Marcelo anunciar a nossa classe de Vedanta de perguntas e respostas. Se não tiver nenhuma pergunta, aí a gente vai praticar Samadhi Yoga. O Alex está livre de atributos e de atribuições. Ele não é o fazedor, ele não quer fazer nada. É o satírico mais tamase que eu conheci até agora. Pô, Marcelo, obrigado, hein? Ô, Alex, mas começa logo, Alex. Tem que ver o que a gente começa, então. O Yoga do Amor, eu acho que seria legal se tivesse um pouquinho mais de páginas. A gente tem quase 30. Eu acho que daqui a pouco a menina ela entrega daqui a pouco mais um punhado de páginas. Não, Alex, eu vou procurar algum material e mandar para você como sugestão materiais mais curtos. Ah, que ótimo. Vou ver se eu encontro alguma coisa já traduzida. Aí eu mando para você como sugestão, tá? Perfeito. Seria um satsang, não? O que, Fernando? Não, seria com o Alex, assim, um tema curto, um satsang, não? Pode ser. Sim, o Alex pode propor também perguntas e respostas também. Sim, assim rápido, não? É. Está descansando ainda. Ok. Ok. Namada, Purnamidam, Purnamudachyate, Purnasya, Purnamadaya, Purnamevavashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Obrigado a todos. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual
E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.